O brasileiro, ele quer resultado a curto prazo, tá? Então esse é o primeiro passo para você construir confiança. Estava vivendo aquilo Eu tava realmente na essência. Na essência. Nos anos 90, ele cruzava a barreira nas pistas olímpicas. Depois, resolveu empreender e criou uma empresa que ajudou a construir a confiança no mercado digital brasileiro. E hoje, ele lidera um dos maiores movimentos de inteligência artificial do Brasil. Poucos se reinventaram tantas vezes como ele. E hoje a gente quer conhecer a mente por trás dessas tantas viradas. Com vocês, Pedro Chiamuleira. Aê! Pedrão. Chegou o dia, Pedrão. Até que enfim saiu essa entrevista, hein? Hoje é uma entrevista especial. Super obrigado. A gente está acompanhado aqui pelo Johnny, é isso? É Johnny Johnny. que tá. O Johnny tá aqui Xing, com a né? gente. Johnny Xing. Depois a gente vai, depois a gente vai contar um pouquinho por que também o Johnny tá aqui, o que representa aqui pra Ele tá gente. descansando, ele veio andando, né, meu? Tá Veio cansado, andando. coitado. Muito legal, Pedro. Eu estava ansiosíssimo para fazer essa entrevista aqui com você. Acho que a gente vai ter aqui um bate-papo especial, né, para poder transmitir para todo mundo essa tua história, o atleta, o empreendedor, bastante, né? E agora o cara da inteligência artificial, do AI Brasil, a gente veio inclusive a caráter. Né? Obrigado, né? Foi muito... Agradecer a Tatiana, né, que mandou a camisetinha pra gente. Obrigado, Isso, Tati. obrigado. CEO do nosso empreendimento, né, nosso Isso. evento. E Pedro, me fala uma coisa, cara, essa coisa Porra, quando me falaram que você era atleta, falei, cara, mas esse cara ele não tem jeito de atleta, né? Ele não tem... Poxa, a gente sabe que o esporte, ele ajuda muito, né? Eu gosto, por exemplo, de arte marcial e sei o quanto ele influencia na vida como empreendedor. Então, tem alguma coisa que você aprendeu dentro do teu esporte que foi essencial para a tua vida como empreendedor? Olha, tudo que eu tenho hoje, Rodrigo, foi por causa do esporte. Porque o esporte é você com você mesmo, né? Você nessa tua jornada interior. E o esporte é uma coisa maravilhosa porque ele tem a coisa do sucesso, da vitória. Então é um critério externo e que você tem que saber lidar com isso. E você mais perde do que ganha. Então isso ajuda na resiliência, no dia a dia, você ser positivo, né? Porque quando eu me machucava, eu sempre falava, podia ter sido pior. E isso te dá uma cancha, né? Que eu fui perceber isso depois que eu fui empreendedor. Porque a gente levava porrada tal, e quando você sente a dor do esporte, né? Quando você faz um treino de alto rendimento, é muita dor. Então você está sentindo aquela dor. Daí quando você tem num contexto de negócio, né? Você fala, isso aqui é pipoca, comparando aquela pressão que você tem e aquela jornada. Então o esporte é maravilhoso, porque tem uma coisa que a gente não percebe na vida, que é o inconsciente, né? Aquela coisa que a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente nem percebe. Sim. E quando você é atleta, você amarela, você tem essa, o que vão pensar de mim? E isso é aquelas sombras que você tem e que você vai conquistando, né? E é uma ferramenta super poderosa que o esporte te dá mais, né? Mais insumos para você compreender como é que ela te afeta e como é que você usa isso para o teu próprio bem. Bacana. E você participou de quantas Olimpíadas? Bom, vou te falar, eu tentei em 5 Olimpíadas. Bom. Então a história da Olimpíada eu vi a abertura dos Jogos de 1980, daquele ursinho Misha. Você acha que nem era nascido, né? Eu sou de 77. Esse eu acho que eu não lembro muito, não. Foi aonde? Foi México? Não, foi em Moscou. Moscou. O Misha. O Misha, que era aquela coisa maravilhosa que, a hora que você vê a abertura dos Jogos Olímpicos, aquele ritual,
e eles estavam celebrando toda a história do olimpismo. Sim. E aquele... né? E tinha a questão da Guerra Fria Guerra também, Fria, né? pô, foi a Guerra Fria, então eles queriam mostrar o poderio, né? Mostrava-se o poderio através do esporte. Entendeu? Sim. Então, na hora que você vê o desfile e aquele sincronismo humano, não tinha tecnologia e todas aquelas plaquinhas, e a hora que o Misha... Manual, tudo manual. Tudo manual. Então você vê a beleza da arte, do esporte, do sincronismo humano naquele momento. Então, na hora que eu olhei aquilo, da história do olimpismo, e meu irmão já era atleta, né? Também corredor com barreiras? Também, né? Ele fazia salto com vara, e meu irmão era meio displicente, ele tinha talentoso, ele era muito talentoso. E eu falei para ele, pô, tem esse evento maravilhoso, ele tem essa fama, eu gosto de viajar. Eu falei, pô, eu tenho que ir para esses jogos. E aí comecei a treinar, né? Então, na minha família, as pessoas até falavam, pô, Pedro, isso não... Paulinho, que me chamava em casa, não, isso não vai dar certo e tal. E o esporte tem essa beleza, né? Você começa a ter aquela endorfina, você começa a ficar... É a única coisa na vida que você consegue tangibilizar o valor da superação, né? De que você está aprendendo. Porque quando você estuda, você tem a nota, né? Mas a nota tem aquela coisa, tirei ou não tirei a nota. O esporte te dá endorfina, te dá aquele prazer, né? Que é você com você mesmo. Então eu tive esse exemplo, daí em 84 eu tentei ir para a Olimpíada, daí eu não consegui, né? E aí eu não consegui o índice, né? Então foi para a Olimpíada de Los Angeles. Los Angeles. Aí eu já tinha 7 anos. Esse já tinha 7 anos. E aí o que aconteceu? No final de 84, me convidaram para ir treinar no Rio, que era do Bradesco Clube. E aí eu tive muito treinamento específico, eu fiquei acampado lá num retiro, então eu melhorei meu tempo assim absurdo. Então, hiperfoco no treino. Isso, e a estrutura. Então, o ambiente, o técnico, a mente. Então, a hora que você pensa no esporte, lógico, o ambiente ele ajuda muito, né? Ter um técnico bom, ter o foco. A estrutura. E isso é maravilhoso quando você pensa no negócio. A gente leva isso tudo para a empresa. Leva tudo para a empresa. E é uma coisa bem importante que, apesar de ser um esporte individual, isso que você falou é bem importante. O time. Porque depois de uma jornada, né, que eu fui morar nos Estados Unidos, eu ganhei bolsa. Né? Legal. O esporte foi essencial na tua vida. O esporte foi essencial. Então, tudo que eu devo, até casei com a minha fisioterapeuta. Né? Uau! Olha que inteligente, né? Porque ele não gastava dinheiro. Não, eu fazia questão. E ela fidelizou o cliente, trabalho né? É trabalho. Então... Ô Pedro, e qual foi a tua última Olimpíada? Você começou em 1980, você não foi? Não fui. Não, 80 teve aquela inspiração. Falei, eu quero ir para esses Jogos Olímpicos. Eu acho que isso que é bem importante. É a semente. Que é a semente. A semente de você chegar lá em 84. Eu acho que é isso que é o ponto crítico quando você forma cultura. O que é cultura? Quando você inspira alguém de dentro para fora, aquilo é uma sementinha que você não precisa ficar, né, faz isso, faz aquilo. Tem uma inspiração que a pessoa vai atrás daquilo sozinha. Se torna natural. Se torna natural. Então, depois a gente pode até conectar, falar um pouquinho disso, qual que é a estratégia do AI Experience, né? Que a gente quer trazer essa cultura de dentro para fora. Né? Sim. Porque a hora que se muda as pessoas, se inspira as pessoas e fala assim, olha que legal, e tem que começar numa idade, né? Que as pessoas ainda estão, né, com dúvidas, né? Então, e tem essa idade ótima, que é 11 anos, né? E na adolescência que você vai vendo, eu estava nessa idade, né? Me descobrindo, e de repente tem uma coisa que fala, uau, eu quero. Então, na hora que eu vi a abertura dos Jogos Olímpicos, eu falei, que coisa maravilhosa. E aí tem uma coisa que eu fui descobrir que é bem interessante. Por que eu treinei e queria ir para a Olimpíada? Porque tem a parte de competição, de você estar naquele ambiente mais por aquele abertura, por ter o evento, né? Então, o espetáculo, aquele né? espetáculo, aquela dinâmica, o estádio, aquela energia. E depois eu fui perceber, né, agora depois de velho, que toda vez que eu representava o Brasil, eu era o único que queria ir no desfile.
Então, eu Ninguém queria levar queria. bandeira. Sensacional. Entendeu? E eu gostava. Legal. Os atletas não queriam. Eu falava, pô, mas a gente está representando o Brasil. Você estava vivendo aquilo Eu estava realmente na essência. na essência. E aí a galera fala, isso não é nada, não tô Não, afim disso, eu quero dormir, amanhã eu quero... E você estava na essência. Eu queria participar Bacana. daquele evento, né? Então, a vida é um evento, se você for ver. A vida Então, a hora que você se entrega e conecta, e ali está todo mundo, né? Você tem toda aquela audiência, né? E as pessoas querem, né, que você contribua, que você retribua, né? Sim. Então, o desfile, né? E aí que tem a beleza da cultura brasileira, né? A gente é muito aberto, né? Então a gente interage, festeiro. né? E aí eu dava tchauzinho e as pessoas ficavam felizes por aquela troca, né? Bacana. Então eu tirava, né? E a gente às vezes só ia eu e os cartola. E eu fazia uma zona, né? Eu ia ali. Porque você é expansivo. É Tem expansivo, isso mas é legal. sabe o que é? Imagina. Eu aprendi isso através do esporte, né? Através eu vi essa beleza, aí eu falava, pô, que legal, porque é uma energia, né? Então Certo. essa beleza dessa troca de energia do esporte é maravilhoso, porque ali não tem, as pessoas estão focadas, elas estão ali naquela dinâmica daquele espetáculo, daquela performance humana, né? Show. Então isso que... Sabe uma coisa que me deixa curioso? Cara, eu fico olhando para você, e a gente tem tido algumas trocas, eu falo, cara, como é que um atleta olímpico, você era apaixonado por aquilo, né? Como é que um cara, de repente, dá um estalo nele e ele resolve trabalhar com fraude? Quando é que a fraude entra nessa história? A hora que você olha para trás, então, você começa a entender, né? Já tinha o Steve Jobs a falar, você vai conectando os pontos. Porque a vida, quando você acredita, né, que tem uma conexão, que tem um sentido, e quando você se entrega para essa beleza que é a vida, né, e você não está preocupado, eu acho que isso que o esporte me ensinou, né, quando você está ali, você com você mesmo, você se entrega, você tem tesão por aquilo que você faz, né, e tudo é um aprendizado, né? Sim. Porque o atleta, acho que a gente aprende, né, que a dor física é só um sofrimento que como é que você reprocessa isso para fazer. Então, a hora que você olha a jornada minha de esporte, eu consegui meu primeiro emprego através de um amigo meu. Aí, que era do teu ecossistema do esporte. Pô, daí as coisas foram se conectando. Daí eu fiz o sistema de logística lá da Total. E aí foi quando começou o submarino. Mas quando eu fiz esse sistema, eu adorava a tecnologia, né? Então isso já era década de 90. Era 95, 90, 96. né? Quando eu me aposentei em 97, né? Porque eu fui para a Olimpíada em 96, né? Tá. E a história que me trouxe até São Paulo é bem interessante, porque eu em 93, eu vi que nos Estados Unidos, para você ter uma estrutura era muito difícil, porque você fala, nos Estados Unidos tem uma baita uma estrutura, mas não é bem assim. Se você não está na universidade, você tem que pagar tudo é caro. E aí eu falei, pô, eu quero voltar para o Brasil, porque o Brasil é um país virgem, né? A hora que você via o que tinha lá, e você olha, pô, o que o Brasil continua não tem? sendo, né? E continua sendo. Isso que é Então, fantástico. eu falo, pô, eu quero voltar para o Brasil, porque, pô... E quando você mora fora, é outra dinâmica, né? Porque a língua, você tem que rolar a língua. É aquele que você não está no teu ninho. Todo mundo acha que você não está naquela coisa acolhedora da cultura. Então, nós, brasileiros, tem uma coisa que não tem no mundo. Você é um imigrante, né? Você é um imigrante. Você é imigrante e ainda vai ter que discutir com os caras que se formaram no MIT, em Stanford. Isso. E tem lá, é um país que um. te dá muita liberdade, mas é um país que você vê o que está acontecendo lá. Então, o país que nem o Brasil, que ele é aberto, que as pessoas... Nós temos os nossos problemas, mas a gente é uma estrutura mais homogênea, né? Mais acolhedora, mais latina. Então eu falei, vou voltar para o Brasil. E aí consegui, através do meu amigo, um emprego lá na Total. E aí, voltando àquela coisa da entrega, de você fazer pelo teu prazer. É prazer no fazer. Não adianta você falar, isso aqui é chato. Se você põe amor naquilo que você está fazendo, aquilo tem outro sentido. Porque é para você. Né? É muito dessa vida de empreendedor. Aquilo é teu.
né? Tá. Então, aquele senso de propriedade é como é que você se apropria aquilo. Porque a hora que você se apropria daquilo, aquilo é para você, né? Então, tem um outro sentido e você abre a cabeça e você consegue se entregar melhor. Como é que chama isso? Tesão. Tesão. É justamente... Tesão. Aí tem uma história de tesão. cultura, de Sim. tesão, que é justamente essa coisa dessa entrega. Não tem aquele... eu pessoa. Eu, Sim. na minha essência, não estou ali simplesmente fazendo o papel de programador. Aquela é minha jornada. Eu tenho que fazer para mim mesmo, né? Porque aquilo ali é meu. É Sim. meu projeto. E tecnologia é maravilhoso por causa disso. Porque com um pouquinho, você vê uma transformação. E aí Sim. eu consegui... fazer lá a entrada, o pessoal precisava de uma tecnologia, e foi aí que eu fiz, né? Como é que começou a ClearSale? Porque eu fiz o projeto do Submarino. O Submarino, quando veio, não tinha nada de software do WMS, da gestão do pedido, né? Uhum. Porque que você sabe, quando você compra online, você vem o pedido lá, é um catálogo, entra, você tem que pegar, mapear esse produto, está no estoque, você tem que fazer a logística interna, emitir a nota fiscal e mandar para a logística. E esse sistema todo de WMS, que fala Warehouse Management System, é o sistema que eu fiz. E o Submarino, quando começou, não tinha nada. E aí eu que fazia tudo. Então eu que programava, eu que fazia gestão. Uau. Então, porque agora eu percebo que eu tinha um talento de negócio, tecnologia, e eu adorava, né, fazer acontecer, porque aquilo era meu. Apesar de eu estar ali fazendo um projeto que eu estava recebendo por hora, eu me realizava com cada coisa que estava acontecendo. Então, tem várias histórias que eu fui plantando a sementinha da confiança, né? Tá. Que é isso que é bem importante, né? Um valor bem importante na minha vida. Na hora que você se entrega e as pessoas percebem que você está ali com o intuito genuíno de fazer acontecer, as pessoas sentem, né? Sim. Sente essa energia. Sim, sim. Isso Impressionante. Não estou ali só para fazer o meu... Eu estou ali porque eu quero, né, essa coisa do senso de propriedade, de comprometimento. Então, um pouco, remete a um pouco essa vida do esporte, né? Que o esporte é você com você mesmo. Sim. A obra de um atleta é a construção dele mesmo como pessoa. Que ele vai Sim. se descobrindo esse senso dessa jornada interior. E quando você faz o empreendimento, é a mesma coisa, aquilo ali é uma obra de arte, né? A parte estética, né? Puta, eu fiz isso. Isso é uma obra minha, né? Então esse senso de propriedade, sempre eu tive isso dentro de mim, né? Eu posso falar essa analogia? É uma vaidade positiva. É uma vaidade positiva para dentro, entendeu? Não é porque eu estou fazendo porque eles vão me julgar. Isso aqui é meu, porque isso aqui é a minha jornada. A vida é muito curta para você fazer uma coisa para os outros, Sim. né? A gente, quando morre, a gente morre solitário, né? E a única coisa que a gente deixa é essa energia, esse tesão que transborda, essa coisa que é até espiritual, né? Sim. Por isso que eu falo que a confiança é uma tipo uma energia, né? A hora que as pessoas sentem, pô, esse cara, ele está se entregando. E foi aí que eu fiz todo o projeto, né? E resumindo a história, não foi porque eu fui, visionário, eu tinha a visão de fraude, não tem nada disso. Como é que você teve a ideia? A ideia não é de futuro, é se viver o presente, você se entregar, você tá ali e as coisas vão gerando essa sementinha da confiança. E lá, num aniversário de um paciente, da minha mulher, fui, né, encontrei um cara que estava lá, porque eu era um programador, eu era um peão. E a sincronicidade da vida, quando você se entrega, né, e faz a coisa acontecer, as coisas, né, até Spinoza, não sei se você conhece Spinoza. Sim. Spinoza, ele fala que tudo na vida tem uma razão de ser. E fala com Carl Jung também, que é né, Jung, que fala que, da sincronicidade. E aí você vê, quando você se entrega e as coisas vão acontecendo, se eu te contar que eu conheci esse cara, a probabilidade de conhecer o cara, e o que ele fazia? Ele cuidava do sistema que eu tinha feito.
E aí ele falou que ele tinha um problema de fraude. E aí eu falei... Apareceu a palavra fraude na sua vida. Aí que apareceu. Olha isso. E aí eu falei, pô, nesse espírito de, pô... Vamos ajudar. Não, eu faço o sistema. É mais que ajudar. Sabe o que é legal, cara? É assim, vamos solucionar. Apareceu um problema. Apareceu um problema. O empreendedor, ele é um solucionador de problema. Mano. E ele vê do problema, ele já imagina na criatividade como é que aquilo faz. Perfeito. Então, uma coisa que é bem importante no empreendedorismo, ele tem que estar atentos para os sinais da vida e das oportunidades e você não ter medo. Porque o medo, ele te trava. Ele congela. Né? Congela. Então, é que nem no esporte. A hora que você tem medo... Congela também. Você congela, você Sim. erra. E o medo, Sim. ele te gasta mais energia. Não sei se você joga tênis, mas na hora que você tem medo, você faz assim. Né? Você vai para trás e depois vai para frente. Então, você gastou... A hora que você vai para frente, é o caminho... Espetacular. Mais... Você economiza energia. Uhum. Então, a hora que você pensar que o medo... você está gastando mais energia porque você está processando interiormente, e é essa que é a correlação com o atleta. Sempre que você tem medo, você já perdeu. Entendeu? Então você tem que ter... Pegar um gancho aqui com você. O esporte te moldou a disciplina, te moldou a resiliência, Com certeza. te moldou a tua autoimagem e a tua autoconfiança. Aí eu fecho o meu link aqui. Você levou tudo isso para o mundo empresarial, mesmo estando com um job de CLT como você nasceu. E aí, sendo um CLT com pensamento de CNPJ. Ou seja, você pensava como dono, entregava como dono e amava o que você fazia. Isso. Acabou. Isso. Não precisa falar mais nada. Isso. É justamente isso. Então... Boa, nada como falar com o empreendedor também, que tem uma outra visão, uma outra interpretação. É justamente isso. Quando você se apropria daquilo, porque todo mundo pode ser... A hora que você fica na coisa de eu sou empregado, eu estou fazendo uma coisa e você não se apropria daquele trabalho, né? Você está desperdiçando a tua vida. Está desperdiçando. Porque aí que você está jogando a tua vida para um terceiro. Mas a hora que você se conecta com as pessoas que estão ali, porque o trabalho é só um meio, né? Assim como a IA. Sim. Mas a hora que você faz, olha que maravilhosa a nossa jornada de a gente se conhecer. Sim. E dessa energia. E foi lá quando o cara falou, pô, Pedro, eu conheci ele, e aí ele falou, tô com um problema aqui de fraude. E aí eu falei, eu faço isso. E você não acredita. Então, aí ele me ligou um dia e falando assim, pô, Pedro, me faz a proposta. Aí eu nem sabia fazer proposta. Isso, lógico. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu fiquei a noite inteira desenhando a proposta, botei toda a minha criatividade lá, e eu nem sabia qual que é a tecnologia que ia ser feito. Entendi. Né? Mas eu tinha aquela ideia, aquela coisa que vem, aquela inspiração, aquela intuição, aquela conexão que você fala, pô, aquele estar em confiança, porque confiança é uma coisa que permeia, você sente, né? Sentir vem antes do pensar. A hora que é isso que é intuição, né? Sim. Você sente e você fala, pô, sim, porque é muito intuitivo. O cara falou, faz fraude? Faço. Desde sempre. E aí, Eu nasci fazendo aí que isso. gera confiança. Você é bom nisso. Porque você, inconscientemente, e aí que a pessoa, você não gagueja. Você não tem aquele medo. Você fala, eu sei. Né? Saber sem saber. Como é que é? Sei que sei. Sim. Eu sei que sei é saber da teoria. Eu sei, eu sinto. Eu sinto. Entendeu? E aí isso vem na imanência, né? Isso me lembrou um trecho, você assistiu Piratas no Vale do Silício? Puta, eu não assisti esse, mas... É um dos melhores filmes, ele conta toda a trajetória do Gates e do Ballmer, que eram os... O Ballmer. Steve Ballmer, né? E tem um trecho onde ele vende para a IBM o DOS, que ele não tinha. Esse é não tinha. O Bill Gates. O Bill Gates, o Bill Gates e o Steve Ballmer. O Bill Gates senta com os caras da IBM, vende o DOS. E vai depois fazer. Não, ele sai, o Ballmer vira para ele e fala assim, cara, o que foi aquilo? Ele falou o quê? Ele falou, você vendeu uma coisa que você não tem. Ele falou, eu não tenho, mas eu vou ter. Confiança. Agora, falando da confiança, olha que engraçado, a gente está com a palavra da confiança e você conseguiu ser um empresário com a palavra oposto da confiança, que é a palavra fraude. Isso é uma brincadeira que eu vou fazer com você agora.
Então, naquela época, 2001, né? É isso que nós estamos falando? Então, 2001 foi quando nasceu meus trigêmeos e quando foi a torre que teve o 17 de setembro da torre. Eu me né? lembro o dia que eu... Exatamente. Vamos lá. Então, o mundo estava de ponta cabeça. Você estava nessa jornada inicial, né? E aí, a internet era discada, né? Se me fala a memória, 2000 era discada, eu lembro exatamente. Era bem discadinha, né? Para os nascidos recentes. Parece bombeiro, né? Para os nascidos recentes não sabem o que é isso. Nem sabe né? o que é isso. E aí, todo mundo achava, eu entendo, né? Combater fraude digital. Me deixava você um louco. Eu falei, isso é impossível. Como é que eu vou combater isso? Esse mundo ninguém vai combater. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa escalada e como você enfrentou essa descrença, né? Porque tinha uma crença que isso era impossível de fazer, ninguém ia conseguir fazer. E aí, como que você derrubou essa crença? Pô, excelente pergunta. Isso. Eu acho que volta naquela... de você confiar, né? Confiar na jornada. Não pensar muito, né, no futuro, o que vai ser. As pessoas falam assim, Pedro, o que você quer fazer com isso? Eu sentia que aquilo tinha um grande potencial. Então, quando eu fechei... Né, que né? E tinha. Porque era e-commerce e tal, né? Não é questão... Pô, o cara é visionário. Você sentia que aquilo lá fazia sentido. E aí, o que eu fiz? Eu fechei, mas não, parece que não... foi fácil. Não foi nada fácil, porque eu não tinha nem a pessoa que fazia tecnologia, eu tive que ir atrás. Sim, não tinha as ferramentas que tem hoje. Não tinha. Então, nem acesso. Nem acesso nas ferramentas. Justamente. E aí, mas é que você está na jornada, de novo, se você tem aquele prazer no fazer, e você está ali engajado, as coisas acontecem. Isso é surreal, porque você vai conectando com as pessoas. Sim. E aí, essa coisa do propositiva, né, dessa sincronicidade, as coisas vão acontecendo. Por isso que, mas não está acontecendo, mas a jornada não acabou. Né? Então, a hora que você está ali e você está fazendo o teu melhor, se apropriando daquilo, as coisas vão acontecendo. Então, respondendo a tua pergunta, agora eu pensei, agora vou ficar rico. Porque era um sistema que era do .com, do Submarino. Okay. Agora eu vou vender isso para todos os outros submarinos. O que aconteceu? Okay. A bolha da internet. Sim, espancou. Aí, aquela coisa que eu falei, agora eu tô rico, vou vender. Aí eu tive que, durante 4 anos, vender o almoço para vender jantar. Sim. Porque eu não era... Né, você já percebeu que eu não sou administrativo, eu sou empreendedor raiz. E empreendedor, assim, no sentido de fazer a ideia e de conectar com as pessoas. Então, durante esses 4 anos, né, eu tinha um cara que falava, esse cara aqui faz software. E aí ele me indicava para os clientes dele, porque ele instalava a internet, né, e eu ia lá e a pessoa tinha um problema, e aí eu conversava, e essa coisa da criatividade, a pessoa começava a falar do problema e eu começava a dar ideia. Dá para fazer isso. E as pessoas, então faz o software. Mas eu não sabia cobrar. Okay. Eu não sabia, eu só sabia. Então eu usava o meu talento, mas eu ia construindo, eu ia fazendo. Então durante 4 anos... Isso tudo sozinho? Tudo sozinho. Sem time? Não, e sem sócio? Aí sem sócio. Aí eu pegava, o que eu fazia? Era estagiário. Okay. Então eu falava assim, eu pagava meus funcionários às vezes eu cheguei a pagar com o salário da minha mulher. Uau! Jura? Mas é muito legal falar isso, porque todo mundo acha que vida de empreendedor é simples, ou que o cara deu uma virada e ficou rico do dia para noite. Existe toda uma cronologia, né? Então acho que o legal... Você imagina você chegar em casa e ter que pedir o dinheiro da tua mulher para pagar o salário da tua empresa. Isso não é fácil para um homem. Isso. É que essa geração dos 2000, quem está lendo o teu LinkedIn hoje, ele só lê a última linha. Quantum. É só o quantum, não é o como. Ele é o quanto. Fulano vendeu a empresa, blá, blá, blá. Fala, nossa, mas os caras não lêem a história, porque nem nasceu. Ele não nasceu para ler a tua história. Por isso nós estamos contando essa história aqui. É importante, acho que e é legal. O ponto aqui é ensinar. É ensinar. Eu acho que olha que isso aqui, eu que estou aprendendo, porque quando você faz essa troca, porque a gente está fazendo uma terapia aqui, né? Sim. A hora que você me pergunta, tem uma energia aqui, né, dessa sincronicidade, e as ideias vão surgindo. Então,
A hora que você está aberto para isso, né, gera essa sincronia e você vai, vai conectando as coisas. Então, foi raiz, mas o mais legal é que eu só tinha... Qual que é o meu pensamento? Eu tenho que pagar meus funcionários no final do mês. Era o teu job. Então eu tenho que vender. Entendeu? O teu propósito. Eu tinha... Então, você tinha aquela coisa bem objetiva, né? Pô, empreender. E a hora que eu te falar que como é que eu comecei a empreender, foi uma coisa maluca. Porque eu trabalhei 1 ano como programador, eu me aposentei em 97, daí eu... né, fiz MBA em marketing, né? Tem tanta história. Que legal. A vida, assim, quando você está conectado, as coisas vão acontecendo, né? E aí eu trabalhei 1 ano, né? E eu tinha assim mesmo, o meu papel, hora que olhando para trás, eu era... né? Eu varava à noite, eu ia no cliente, eu não estava nem aí, ganhava, né? Mas o mais importante era fazer uma entrega, que é como um artista, né? Um artista faz um quadro, você sabe que ele tem aquele detalhezinho, né? A entrega é um senso estético dessa coisa da beleza da tua entrega. Quanto mais artista, mais detalhista. Mais detalhista, você vai curtindo a jornada, né? Exato. Então foi assim que eu, nesse ano, falei, pô... Aí chegou o final do ano, eu via que o ambiente da empresa era muito quadradinho, né? E eu via que o cara era muito, assim, top-down. Ele falou, pô, mas tá muito chato o ambiente. E aí eu falei, pô, então agora eu vou... Aí eu me demiti, o cara falou, meu Pedro, o que você vai fazer? Aí eu não sei. Mas lá de dentro vinha aquela coisa pô, acho que dá para fazer outras coisas. Então, eu não tinha filho, não, eu tava... Ajuda bastante. Ajuda, né? Quando você tem família, você tem uma coisa que... Então eu estava ainda muito nessa jornada de experimentação, né? Eu falei, pô, eu vou empreender. Aí achei esse cara aceitou a proposta, mas daí durante 5 anos eu tive que vender almoço, porque eu não era o jantar. Então eu tinha esse prazer que eu estava falando, era contínuo. E já nasceu como ClearSale? Não, daí a história da ClearSale é uma outra história interessante. Era essa coisa... que vem também do esporte, né? Fraude é uma coisa, né? Aquela que você fala de fraude... Hostil, né? É hostil. É agressivo no esporte. Então, agressivo. Fraude é muito agressivo. Então, ela vem de antidoping. Você viu, o atletismo vivia de antidoping. Você era atleta olímpico de pular barreira. Naquela época não tinha como detectar antidoping. Isso. A gente não tinha exames. Não, justamente. Então, a hora que eu via os Jogos Olímpicos, era jogo limpo. Era a colaboração da paz. Então tinha muitos valores do olimpismo que eu falava, meu, que maravilha isso, né? Porque você trouxe para você. Eu trouxe para mim. Você carrega isso até hoje. Isso. Que eu vejo você. Você carrega esses pilares. Isso. Que isso é legal, porque, aquela abertura dos Jogos Olímpicos, voltando um pouco, já que você falou, sim. Era maravilhoso, porque você fala, pô, na época das guerras, por causa dessa celebração da superação humana, tinha-se a paz. Era um ambiente neutro. Era um ambiente neutro. Na época teve na Alemanha, lembra? Naquela época, quando a gente estuda da guerra, que teve, parou a guerra. Parou a guerra. Mas lá na antiga Grécia, que era só... Qual que era a diversão? Era isso. Era isso. Era conquista aqui, conquista. Mas quando tinha os Jogos Olímpicos, da celebração humana, se parava, se tinha paz, entendeu? Sim. Então, tudo isso eu fui levando... E aí, quando que chegou da época da fraude? Daí eu conheci esse cara, né? Fiz a proposta, mas durante 4 anos, por causa da bolha, né, que teve, eu tive que me reinventar, ia vendendo. E aí foi uma coisa, de novo, da sincronicidade, né? 2004, que é aí que entra a IA. Né? Eu li um artigo de IA, daí tinha uma pessoa que eu estava conversando sobre inteligência artificial, e aí eu fui lá e vendi para o cara da Americanas que aquilo podia ajudar na fraude. A mesma coisa, eu tive a ideia... E não sabia fazer. Eu não sabia fazer. Mas lançou. Mas eu não sei. Você entendia o conceito, né? Eu falei, pô, isso cabe... E aí aquela ideia de como é que se conecta com o negócio. Aquela coisa da IA. Como é que eu resolvo uma dor? Né? Sim. E aí eu fui lá e vendi pro cara. Aí eu vendi até rede neural, que ainda não tinha esse poder computacional que hoje. Por isso que a IA, hoje,
ela é maravilhosa. Porque em outro IA. 2004, pô, para fazer uma escoragem para fraude, pô, eu tive que... Tem tanta história, eu tive que pegar o computador, porque eu não tinha computador, eu tive que plugar na rede do cara para extrair os dados. Aí eu tive que monitorar. A primeira vez que eu fui extrair os dados, né, porque tem todo um processo de extração dos dados que tem que ser aleatório. Sim. Aí você já tinha que ter, deslumbrando quais eram as variáveis que você teria que calcular ali. Então você tinha que extrair o dado de acordo com aquilo que você ia estudar. Então você tinha que ter uma visão já de como é que você ia montar a IA. Quais as variáveis, né? Tá. Porque a IA hoje, em 2004, né, ou a IA que a gente está falando é estatística. É a probabilidade. Né? Então a gente teve que fazer essa extração e, pô, demorou quase 6 meses. Então eu tive que extrair 2 vezes. Então, e foi muito legal. Né? Hoje você extrairia os dados e em 6 minutos a IA resolveria. Não, hoje você joga para a IA e esse poder computacional. Por isso que eu tô, né, você fala assim... Apaixonado. É maravilhoso. E é melhor ainda, né? A hora que você entende que ela é generativa, que ela constrói e ela gera essa conexão, ela é muito poderosa. Então, mas voltando na fraude. A fraude foi maravilhosa, porque eu sempre falo que o bom da fraude é a confiança. Então eu tive a sorte de cair nesse negócio, porque a gente pode tangibilizar um conceito deste valor. Como é que se constrói a confiança? Né? Porque eu trabalhava no contraponto. Sim. Então, e como é que foi a jornada da ClearSale? Por que foi de tanto sucesso? Porque a hora que a gente botou a IA lá em 2004, né, a hora que a gente percebeu que se você ter uma inteligência artificial assertiva, você tinha que saber o que era fraude e não fraude. Para ensinar para ela, né? Para ensinar. Então não tem mágica. Você tem que ter o processo, né? E aí o que acontecia? As pessoas, quando a gente fez o primeiro score, né, que a gente fez a extração e tal, as pessoas não tinham noção do que era estatística, do que era probabilidade. Sim. E aí o que a gente teve que fazer para falar, se a gente der para os nossos clientes uma plataforma com um scorezinho, né, eles não vão saber fazer. E aí o que vai acontecer? A responsabilidade vai ser nossa. Então, pensando já nessa coisa de quando eu vou fazer um serviço, não importa que o cara não entenda, né, de estatística. Se você não resolver o problema é teu. Lembra da arte, daquilo ser teu e você ser responsável? Então esse é o primeiro passo para você construir confiança. A confiança ela é só técnica ou ela também é a cultura da empresa? Olha a resposta. A confiança ela é como o ar que sustenta um pássaro. Perfeito. Porque é uma coisa invisível, você sente. Então ela é uma entrega técnica e você pode ver a confiança em 3 layers, a objetiva, a subjetiva e a espiritual. Quando eu faço uma entrega, eu tenho um projeto aqui, eu preciso te entregar isso e isso, e eu entrego com excelência, o cara, é a primeira confiança. Que já levou. Já passou então você step sente. one. Agora, o como você entrega é a percepção que você falou. Técnica. Então, somos seres objetivo, subjetivo e espiritual, corpo, mente e espírito. A confiança, ela permeia esses 3 layers. Fantástico. Então você primeiro vê a parte objetiva, que é fácil, numérica. Isso você serve tanto para gestão de pessoas, para a cultura, porque a cultura, este ar que permeia tudo, ele está no intangível, no espiritual. Você sente. Fantástico. Entendeu? Então, sensitivo. Então, o resultado do IPO, o resultado do crescimento, o acordo com a Serasa Experian, a gente pode dedicar ao processo de confiança cultural seu e ao processo de toda a sua jornada. Com certeza. Eu acho que, na essência, quando você fala de cultura,
em qualquer cultura, o valor da confiança ele permeia. Então eu tive a sorte de trabalhar com fraude para poder falar o processo de criação de cultura. Então como é que você transcreve esse processo para um negócio? A hora que você fala em liberdade, como é que isso transfere, correlaciona com o negócio? É um processo sem burocracia. É um processo sem fricção. Mas para eu ter um processo sem fricção, eu tenho que ter uma mensuração, que é a responsabilidade. Então, aqui eu tenho a inteligência para você medir a probabilidade. Perfeito. E o que é a probabilidade? É a estatística. Então, é a responsabilidade que eu posso ter para te dar a liberdade. Então, quanto mais eu tenho segurança daquele número, da perda daquele número, mais eu posso te deixar livre. Ok. Mas e como é que a gente faz esse binômio? Esse binômio a gente só consegue através da transparência dos dados. Ok. E como é que você faz isso? Então, o processo de geração de confiança, ele é um processo que começa na liberdade que eu passo. Se eu confio em você, você está livre. Você vai abrir a porta. Mas como é que eu sei que você é confiável? Porque você vai responder a tua como é que você responde a essa liberdade? Que é nada mais que a liberdade, a responsabilidade. Uhum. E aonde que você tangibiliza a confiança? Quando dá o problema nessa coisa. Porque a gente não sabe pilotar a liberdade, às vezes. Então a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que ser transparente e falar, pô, deu ruim. Sim, a transparência transparência. É essencial. Aí, a hora que você fala que é um cara que chega e fala que não sabe fazer, você fala, esse cara é humilde. Aí você conecta nessa energia da confiança. Eu adoro quando alguém fala, não sei. Não sei. Então, é uma das melhores respostas do mundo. Você não fala, pô, esse cara é humilde. Porque o que acontece no mundo corporativo? As pessoas, elas estão muito naquele papel que elas têm que saber. Sim. Aí elas não podem errar. Entendeu? Então, isso é crítico agora com a IA. Porque todo mundo está falando, né, que precisa fazer, mas elas não sabem realmente, né, como é que usa. Então, elas estão no papel. Por isso que a gente fala deste processo de transformação cultural. Sim. A IA, ela vai questionar o eu. Vai questionar o nosso poder de racionalidade. Sim, porque a nossa inteligência. O ser humano vai questionar a nossa inteligência. Somos inteligentes. Entendeu? Então, Quanto? mas agora que tem uma coisa, por isso que as pessoas estão com medo. Se eu sou inteligente, agora tem uma coisa que vai. Então, você vê tanta besteira, né, que as pessoas falam, porque elas não entendem que a IA é só um componente, né? É só uma estatística, e o ser humano, na hora que você olha o ser humano na sua integridade, corpo, mente, espírito, a IA está aqui nessa linha de desenvolvimento cognitivo, né? Que ela só interage. Sim. Mas o ser humano, ele é se sentir. Então a IA nunca vai sentir. Ela nunca vai ser síncrona com outro ser humano, né? Então, esse medo que a gente precisa tirar. Então, o IA Experience, ele é justamente um evento, né, que vai falar, trazer esse hands-on, vai ter um túnel dizendo a história humana, né? Que é fantástico. Entendeu? Para a pessoa falar, pô, mas teve isso, teve aquilo. É a jornada. É a jornada. Nós vamos apresentar a jornada. É conectar os... Né? Isso faz sentido, porque as pessoas ficam vendo daquele medo, a ansiedade, é que você fala, o que vai acontecer? Não, você tem que pegar isso que a gente tem hoje, se apropriar. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer adotar rapidamente. Não precisa ter medo. E é isso que a gente vai fazer, esse impacto. A hora que a gente tira o medo das pessoas, aquele uau, que você falou no jantar, que foi maravilhoso. A pessoa, depois de uma certa idade, ela está aprendendo a ler novamente. Ela está aprendendo. Você já imaginou as pessoas que estão... Esse primeiro contato dessa interação com a IA é uma coisa que blow the mind. Quebra. Né? É como se a criança... Renascer. E todos nós temos essa criança. Daí volta naquela coisa que a criança, que a gente falou, dos preconceitos, ela vai começando a se desconstruindo. Desconstruir as crenças. Então a IA... E mudar todo o cognitivo interno. O que é importante, né, quando a gente fala de confiança,
eu sinto que as pessoas, tá todo mundo com medo, Isso. né? Então, quando a gente entrega para elas segurança, que é o quê? Confiança. Confiança. Eu tenho falado muito que segurança é o melhor produto do momento. Isso. A hora que você vende para uma pessoa, você vai entregar num curso de IA para pessoas mais velhas. Olha, confia em mim, eu vou te ensinar um negócio que vai mudar a tua vida. Segurança. É segurança. Ela vai ter a segurança. Isso aí. Acho Que são esse palavras que são correlatas. Né? Que Exato. a segurança você Ela te tangibiliza. dá confiança. Né? É uma confiança. Né? É a segurança emocional, a segurança pessoal. Não estou Isso, falando isso. né, de carro blindado, É. de muros. É segurança. Eu acho que é uma das coisas mais escassas hoje, nesses tempos dessa novidade. E a segurança também tem a ver com essa de você não você estar seguro, né? Em confiança que a gente fala, é você não estar refém de alguma coisa. E Sim, o medo é você estar preso, Sim. alguma metafísica, né? Sim. Que você começa a criar esses fantasmas que estão lá no inconsciente. Os nossos problemas estão no nosso pensamento. Ele é muito maior no nosso pensamento do que real. A gente não é nosso pensamento, a gente é único, a gente é corpo e mente junto. A gente está falando aqui de problema, né? Tem um assunto que eu queria, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, Pedro, que é assim, dinheiro é um problema para o empreendedor brasileiro, né? Dinheiro é a maior dificuldade, é um mercado hostil, o Brasil é um país que não é fácil de empreender. E eu lembro que você falou uma vez que quando você teve o IPO, você bombou, você ganhou muito dinheiro, e você não estava acostumado a trabalhar com muito dinheiro, com as facilidades que o dinheiro traziam para você. Por quê? Porque você é um empreendedor raiz que tira leite de pedra, né? Ou seja, a gente está acostumado a vender para ganhar e investir. Como foi essa tua relação? Conta um pouco, acho que é legal essa história. Pô, eu acho que foi um aprendizado incrível. Quando a gente fala de confiança, da liberdade, da responsabilidade, da transparência, eu não tinha nunca a liberdade de ter muito dinheiro para fazer o que eu queria. E aí eu me borrei inteiro, entendeu? Porque eu falei, agora que eu tenho dinheiro, pô, eu posso empreender, não vai ter ninguém me impedindo. E aí que vem mais essa essência do que você tem que fazer para empreender, que é uma questão de pessoas, dessa conexão, de ter gente certa, né? Porque o que faz o dinheiro? O dinheiro, ele parece que traz essa facilidade que eu posso pegar pessoas. Mas o mais importante é você ter pessoas que entendam, né, do propósito. Porque às vezes tem pessoas que estão interessadas na parte objetiva. Lembra da parte objetiva do dinheiro? O dinheiro é a parte objetiva. Mas se a pessoa só está agarrada nesta parte, ela tem um terço. Né? Ela não está conectada na parte da confiança propositiva, no como, nessa jornada assim, integral, né? Holística. Certo. E o que acontece depois do IPO, eu quero contribuir naquela coisa, né? O que você faz? Porque dinheiro parado para empreendedor no banco, você fala assim, aí fica aquela coisa, eu sou o pica da galáxia, eu sou empreendedor, fiz a IPO. Agora com dinheiro, pá, eu vou bombar. É aí que você aprende que a essência é a mesma. Né? O dinheiro, se você tem muito, eu percebi que a minha essência continua a mesma. Eu achava que, eu podia ter aquela mesma essência da escassez na minha visão. Mas, ao contrário, as pessoas não tinham aquela essência porque elas sabiam que tinha dinheiro. E aí o comportamento é completamente diferente. Porque a escassez faz a diferença. Ela faz a diferença. Faz. Porque a escassez não dá ela é um preâmbulo. Não deixa errar. Não dá para errar. Te deixa mais atento, te faz respeitar. Conexão. Ela está aberta para essa conexão, porque ela te dá humildade. Quando você tem dinheiro, eu vou arrebentar, eu vou contratar. Aí você se banana, porque você fica só num terço do que você tem que... Você não se entrega tanto. Você não se entrega. E você se relaxa. E aí, a hora que você tem a escassez, é uma outra dinâmica. Então, essa visão, esse desapego do dinheiro, eu nunca fui apegado, nunca liguei para dinheiro, né? Porque eu sempre estava nessa jornada de entrega, desse tesão de fazer acontecer. E a hora que eu tive dinheiro, eu falei, caralho, agora eu vou
tenho dinheiro. Pá! Aí eu me estrepei. No sentido que, pô, se eu fosse preocupado com o dinheiro, eu tava, porque eu zerei tudo que o dinheiro que eu ganhei. Né, me deu uma dor de barriga. Né? Ainda bem porque, puta, depois que eu vendi a empresa, entrou outro Pix gordão. Não, ainda bem que a tua mulher é fisioterapeuta, né? Não, graças a Deus, foi a né? primeira vez que eu tive problema, que a minha mulher falou, a gente vai ficar pobre. Eu falei, putz, aí não. Não, o problema Porque é o cara, dinheiro... né, meu? Ele teve que usar o salário da mulher para pagar Fala o assim, time. lá atrás. Aí ele me faz um IPO e puta, depois mulher... do IPO que ele... Caramba, eu vou ficar pobre? É fácil então, empreender. Eu nunca tive né? esse pensamento de ficar pobre, né? Porque é uma coisa de... É muito louco isso. É um conceito também atrelado à parte objetiva, à parte física, né? A parte de você ter isso. Mas, então, eu sempre tive essa coisa dessa jornada. Então, foi interessante. Eu ficava bom porque vai ficar pobre, né? É até bom se a gente ficar zerado, nossos filhos não vão ter isso, porque a gente, quando tem todo um contexto que você tem, que é inevitável, né? É a casca. Porque daí você começa, pô, você vai viajar. É a casca. Aí Mais você... casca, menos casca. Isso. É isso. Então, aí como é que você faz? Daí você fala, pô, o que acontece com os teus filhos? Você manda pra terapia. E, Pedro, você é um cara que fala muito em propósito, eu gosto muito disso, tá? Você até citou um dia, você falou, pô, eu sou um cara que fui tão ligado em propósito que eu não olhei muito pro dinheiro. Ele falou isso. Né? Agora, cara, como é que você mistura essas duas coisas, né? O propósito e a pressão do mercado. Como é que isso se encaixa? Pô, isso é uma excelente pergunta. De novo, você tem que se voltar à essência, acho que volta no esporte, quando você tem segurança daquilo que você faz... Né, e você faz o certo, e você escuta os sinais que estão no teu ambiente, né, e você escuta as pessoas. Então, o processo do IPO aconteceu uma história, né, depois posso até escrever um livro, de muitas coisas que estavam contra a minha essência. Né? Não, e aí eu fui conversando, aquilo foi, a abertura de capital foi por causa de alguns investidores financeiros que teve alguns problemas. Aí, eu falei, não, eu vou ser fiel a minha essência. Né? Então, a confiança é uma coisa que você não pode... é aquela mentirinha. Você tem que estar fiel com aquilo dentro de você, porque aí você se conecta com aquele alto seus maior. valores. E aí, esses símbolos que tem, dessa coisa da sincronicidade, eles vêm. Então, às vezes, eu fico com dor de barriga. Mas daí, o que eu respiro? Eu falo, confia no processo. Se você está fazendo a coisa certa, em algum momento pode ser que agora deu errado, porque às vezes a gente pensa, deu errado aqui, mas você não sabe se isso vai te trazer uma coisa maior, entendeu? Sim. Você vai fazer. Então, as pessoas falam, pô, Pedro, você trabalhou inteiro com a ClearSale e tal. Pô, você não tá triste? Eu falei, pô, eu fiz, né? As coisas aconteceram do jeito que eu fiz a coisa certa, fui fazendo, e olha que maravilhoso, né? Podia ter ganhado mais dinheiro, mas isso não importa, né? O que importa é que eu estou numa outra jornada de continuidade. Então, quando você tem o propósito e você acredita, as coisas vão se conectando. Olha esse momento, isso aqui é um símbolo dessa coisa que você vai construindo. Então, vai conectando. Vai conectando. Vai dar certo. Deixa as estrelas liderarem. Isso, deixa as estrelas liderarem. Então, tem essa coisa que você vai... Às vezes, você fica com uma dor de barriga. Mas daí você respira fundo, você sente aquilo dentro de você... dorme. Então, uma coisa que é bem importante, não sei se acontece com você, quando você tem um problema... Vai dormir. Você dorme, pensa no problema. E aí é incrível, é surreal. No meio da noite, você fala, mulher, tive vários problemas, né, durante o IPO e tal. Eu acordava assim, a mulher tive até um dia, né, ela que me escuta, você não vai escutar esse podcast. Ela pediu para eu tomar remédio para dormir. Lógico. Porque eu tava assim, né? Tava meio pilhada. Mas eu falei, se eu tomar um remédio, eu vou matar aquela essência minha, porque eu vou negar. Você entendeu? O propósito lá atrás. Não, aquela capacidade de conexão do inconsciente, de você dormir, você tá matando. Aí eu tomei uma noite, né? Pra falar, eu tô tomando, né? Não tomou mais. Porque era maravilhoso, mas foi intenso. Mas aí o que aconteceu? Você tem que... Aquela coisa do esporte voltando... puta, o que está acontecendo? Então você acredita, porque é uma coisa que você não sabe. O inconsciente está lá, você não sabe. Mas ele é muito poderoso
quando você está alinhado com a tua essência, com Sim. essas coisas que você está escutando, a sincronicidade, de estar em confiança, dessas conexões, aí você escuta, daí você vai sentindo, pá. Daí o que te afeta, né? O que se afeta e como é que você afeta, a teoria da afetividade, né? Sim. Né? Aí que é, a base da confiança é a afetividade, mas na afetividade do que você sente. E aí você é fiel a isso. E aí, putz, e aí a hora que você começa a ver o propósito, a hora que você tem essa visão dessa confiança tríplice, né? Que é a coisa que você tá, às vezes, puta, mas o que aconteceu? Perdi dinheiro. Eu já perdi muito dinheiro depois do IPO. Meu, mas eu tenho, que nem hoje eu falei pro meu time, né? Mas eu sinto aqui que isso aqui vai ser um impacto. A gente está trabalhando nesse evento. Sim. Pô, mas vai ser junto com a Conf. A gente quer usar a Conf como aplicativo. Pô, a gente quer usar a IA lá na ponta. Né? A gente quer fazer um ambiente colaborativo. Ele é muito assim, às vezes eu explico para as pessoas que não expliquei, acho que eu expliquei para você no que era o Conf, né? Sim. Você até falou por uma ideia meio maluca. Então, para mim parece mais óbvia, né? Mas eu falei, Pedro, você tá nisso, você conversa todo dia, que nem, por exemplo, na hora que você faz o de aço aqui, né? Para ele é simples quando ele começa a conversar de todas as forças que tem lá, porque ele está naquele contexto. Ok. Entendeu? Mas você tem que ter empatia, então você não pode... Você tem que começar na jornada mais objetiva, que as pessoas são muito objetivas, né? Sim. Estão naquele papel objetivo. Então você tem que ter... como é que você vai... Porque senão as pessoas ficam apavoradas. Sim. Porque você está pensando lá, propositivo, e as pessoas não entendem o aqui e o objetivo. Então você, a hora que você vai conversar com as pessoas, você tem que ser muito claro para você atender como é que a pessoa pensa, o mindset dela. Perfeito. Porque às vezes quando você é empreendedor, eu achava que todo mundo era empreendedor. Então... A gente mede com a nossa régua, né? Isso, você acha que todo mundo é assim. Então, tem uma história maravilhosa que em 2005 eu quebrei, né? Lá eu quis fazer... Aí foi um momento que eu tive que vender meu carro, puta, fiz o papagaio. Se eu te contar que eu tinha aquele Pix, sabe quando você faz Pix, você ia no banco para aumentar teu limite? Você tinha que comprar consórcio de eletrodoméstico. Uau, verdade. Tinha que comprar Plim, lembra? Verdade. Que o gerente... Plim, daí você pagava para fazer ele teu te sorteio. liberar o limite, você entendeu? tinha que... Aí eu ia lá, aí depois, quando os caras fizeram a IPO, pô, o que é esse consórcio de eletrodoméstico? As pessoas não têm noção. O que você está fazendo aqui? Tinha cada coisa que esses caras não acreditam. O auditor tinha 25 anos, né? Eu disse, por que O moleque tinha acabado de sair, o moleque. Consórcio de eletrodoméstico. Consórcio de eletrodoméstico. Vamos lá. Que o cara... Então, e foi nessa vez que eu quebrei que eu voltei nessa coisa da cultura. Né? A cultura... Ela é maravilhosa. Todo mundo fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, porque você não sabe como é que forma a cultura. Cultura é uma jornada do individual para o coletivo, Sim. do interior para o exterior, Sim. dos rituais, e que atinge o inconsciente coletivo nesse interior do coletivo, que é essa coisa da sincronicidade. Cultura é uma coisa que está acontecendo aqui agora. Está no inconsciente coletivo, né? Que é Carl Jung. Então você tem um jeito de ter uma cultura de confiança. E foi aí que quando eu quebrei, então a fraude me ajudou. Quando eu quebrei em 2005, porque eu queria, não sabia fazer gestão, mas eu sempre tentei responder as perguntas dentro de mim. E eu estava tão desanimado, porque os clientes estavam me xingando. Pô, eu não cobrei direito, aquela coisa, né? Mas é o que está acontecendo aqui agora, né? Que a gente conversa muito do evento, do marketing e tal. E as coisas que acontecem, porque a melhor coisa que aconteceu dos jantares foi ter aparecido, né? Essa conexão aqui. Então já deu ROI. Confia no processo que vai dar certo. Então, em 2005, eu comecei a fazer essa coisa que eu aprendi de como é que você tem que ser de dentro para fora. Tem que ser imanente, no sentido que as pessoas têm que perceber. Né? As pessoas, ela tem que tocar.
E como é que você, na tua conversa, né? Conversa cara, né? Caríssima, né? Nessa coisa solene, né? Da beleza, do valor, né? Porque conversa é uma coisa que é da onde vem a transformação. Então essa conversa coletiva, você o líder, ser vulnerável, que eu estava ali no momento super ruim, porque eu não tinha dinheiro para pagar as pessoas foram saindo da empresa, eu tinha 25 pessoas, e eu falando para elas, olha aonde que a gente vai chegar, mas as pessoas, né, elas queriam ter segurança que elas iam receber o salário. Elas não tinham mindset empreendedor. Não, no final do dia, ela queria saber o quanto ela ia ganhar. Se a empresa estava subindo ou descendo, não é problema E que dela. fique claro, e está tudo certo. Eu acho isso tá uma coisa muito legal de se deixar claro. Tudo bem, não tem, mas precisa. Mas aí mas você tem jogue um entendimento. transparente. Isso, a hora que você vai e você começa a se vulnerável e mostra para ela, e você fala, eu preciso de você. Entendeu? A gente está aqui, a gente precisa ganhar dinheiro, mas o como, vamos fazer junto? Você está nessa jornada, isso foi transformador para você criar uma cultura de confiança, porque ali começou com a vulnerabilidade, a transparência. Aí começa a lei da natureza, né? Sai quem tem que sair, fica quem tem que ficar. Fazer. Então eu fui perdendo as pessoas e eu virei empresa com 2 estagiários. Né? E eu nunca me esqueço, até me emociona aqui, no momento que eu estava me estrepando, não tinha dinheiro, entendeu? E aí, eu nunca me esqueço, né, que a gente conseguiu fazer um projeto no Ponto Frio e eu não tinha tecnologia, né? E era difícil. Bom, como sempre, né? Não tinha tecnologia. Não mudou nada. Não mudou nada. Tá desde o começo. E aí o que aconteceu? Eu peguei, né, eu queria vender in-house, porque eu não sabia, né? Tem tanta história, né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá e vendi in-house. Mas eu tinha perdido todo mundo. Aí o que eu falei pros meus 2 estagiários, que eram o Danilo e Vinícius, né? Eu falei, olha, a gente vai fazer aqui, o primeiro valor que a gente tem que fazer é a gente está comprometido. A gente tem que estar aqui muito nessa ética, né? Nessa coisa que eu sou pessoa para ser cliente, para fazer essa transformação. Então, qualquer problema que você tenha, você vem e fala, e vai falar para o cliente que a gente tá resolvendo. Então, era 2 estagiários que não tinha, estava no início. E aí eu ficava lá, o cara dando porrada nos 2, porque tinha que entregar o projeto. E o cara, pô, mas esses caras não tem muito. Eu falei, olha, né? Então eu saía, aí eu falava com eles. Então essa troca de você construir junto da escassez, isso gera uma conexão muito forte. Muito forte. Porque ele se conecta. Porque ele gera uma confiança espiritual, entendeu? E é o desafio. Sim. Gera o desafio. Porque você fala assim, é aquela coisa da vulnerabilidade. Sim. Você fala assim, puta, vamos fazer isso junto? Isso gera um prazer intrínseco. Sim. Que é foda. Sim. E ele ajuda o dinheiro a vir. E ele ajuda o dinheiro a vir. E o que é o problema? As pessoas querem fazer aquilo, né? E aí tem que ser de dentro para fora. Perfeito. Porque as pessoas sentem que você está engajado. Perfeito. Esses caras estão com você, esses estagiários? Não, olha a sincronicidade. Eles viraram, eles isso foi em 2005, comigo, 20 anos 2005. Depois. Daí um saiu depois, porque ele cresceu muito, daí né? Aí o outro ficou, e agora nessa compra, o Vinícius saiu e agora ele está trabalhando comigo. Que legal. Então a gente está no mesmo processo. E está super bem. Está super bem. Profissionalmente, mas agora a gente está reconstruindo a Conf de novo e ele está vindo para me ajudar. Então você vê como é que as coisas. Olha a conexão. As coisas vão acontecendo. Então, aquele fator lá de cultura, né? Às vezes a gente não permanece. Permanece. Então você não sabe essa coisa propositiva, né? Como é que se conecta e como é que, se você confiar no processo, né? Trust the process, né? É por isso que trust é ter grande, né? Ter grande é tesão. É tesão. Boa. Deixa eu fazer uma chamada aqui, pessoal. Boa. Vamos chamar a nossa pergunta construtiva aqui com a Udiaço? Estamos precisando. Então presta atenção, vai rodar aqui a pergunta da Udiaço. E aí, Pedro, tudo bem? Eu sou o Walter da Controladoria da Udiaço. Eu tenho uma dúvida. Se a IA já decidiu tanto por nós, o que nós precisamos construir
para que o fator humano não seja perdido nesse processo. Walter, super obrigado pela pergunta, parabéns para o Diaço trazendo perguntas dos colaboradores, porque é isso que a gente quer realmente levar para o mercado, né? A gente falou muito aqui de confiança e como é que a gente abre, né, a mente das pessoas para tirar esse medo. E como é que você faz um diálogo, uma conversa de muito valor, uma conversa cara, para que as pessoas percebam a IA como uma aliada. E ela é fantástica, porque ela é conversacional, ela é uma conversa. E a hora que você pensar que você pode ter conversas com ela e perceber que ela é a tua aliada, é maravilhoso. Vai te dar você vai ficar super entusiasmado. Então, a primeira dica, começa a conversar com ela de coisas que você sinta que você sabe muito dentro de você que é verdadeiro. E aí você vai vendo como é que ela responde, porque a IA ela é amiguinha, ela converge. Então você vai saber em quais papéis, em quais, quais partes, né, objetiva, que eu falei, objetivo, subjetivo, espiritual. Você pode falar com ela nesses 3 pilares, né, do ser humano, da integridade humana. E aí você vai sentindo. Então começa uma parte objetiva, ver como é que ela responde. Começa uma parte mais subjetiva de conceito e como é que ela responde. E aí você faz uma parte filosófica de como é que você sente, para ela também ver como é que ela te responde. E aí você fala, conecta tudo, aí você vai ver como a IA é maravilhosa, porque ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder. É importante a gente dizer que ela não é uma decisora, né? Não é uma decisora. Ela é uma auxiliar. Pedro, vamos falar aqui do AI Brasil, então, já que nosso amigo Walter mandou a pergunta, Mandou bem. Vamos falar bem aqui de inteligência artificial. O AI Brasil é muito mais que um movimento, pelo menos do que eu estou sentindo. Ele é um propósito, né? Então, fala um pouco, qual é o propósito do AI Brasil? A gente falou bastante aqui da jornada esportiva, né? E quando você faz esporte e você vai para uma Olimpíada, você representa teu país. Então tem essa parte de cultura, que é o que te afeta. Somos brasileiros. E a hora que você vai para fora e você vê a nossa riqueza que a gente tem, e a gente não... Né, o que falta para a gente? E a hora que a gente faz uma correlação com a IA, que ela pode... Uma pessoa, né, que não tem nada, uma pessoa que é ignorante, que não sabe ler, de repente ela pode conversar e ela pode se transformar, e é isso que a gente precisa. Então, este movimento é como é que a gente leva a IA na ponta para que as pessoas se descubram. E assim como eu fiquei entusiasmado com os Jogos Olímpicos lá com o Misha, as pessoas vão se maravilhar e vão se descobrir. Então, essa que é o objetivo, né, de a gente surfar essa onda e levar na ponta, né, para essa transformação ser de dentro para fora, no eu, na cultura, na geração de confiança, e a partir daí a gente gera, através do empreendedorismo, né, que a gente une esse despertar para o empreendedorismo que faz o impacto econômico. A hora que se impacta economicamente a pessoa, ela muda a cultura. Trago isso para a sociedade. Boa. Você resgata ela do refém. Para autoimagem, respeito e consumo. E de consumo. Então, o que diferencia o AI Brasil Experience dos outros eventos de tecnologia? Justamente já está na palavra, né? Na experiência. Boa. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer botar hands-on. O que a gente descobriu? Só fala o que é red zone em português. Hands-on. Hands-on é quando você vai lá e faz. Mão na massa. Mão na massa. Exato. Que você faz, e às vezes, uma mão na massa é tão simples quanto você pegar e falar para a pessoa, olha, como é que manda e-mail? Como é que você pode melhorar teu e-mail? Okay. Pega teu conteúdo no e-mail, abre o aplicativo aqui, fala para o prompt, melhore meu e-mail. Simples assim. Eu só estou precisando dele. Né? E aí ele vai te responder. Porque as pessoas, elas têm o primeiro medo, a priori, da tecnologia. Sim. Pô, a tecnologia é difícil.
E a IA, ela dá significado para a tecnologia porque ela é muito simples, muito prática Boa. e Sim. conversacional. Então, a gente quer trazer essa parte, né, desse mãos na massa com muita dinâmica. Então, qual que é a ideia? A gente já fez um piloto com a CEA, que é Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, que é um case inacreditável, uma universidade pública. Fez o primeiro curso em formação em IA, começou em 2019. Eles têm 1.200 graduandos, pós-graduandos, doutorandos que prestam serviço para a iniciativa privada. Então, é uma universidade pública que faz serviço, ajuda a iniciativa privada das dores dela, usando os alunos. Então, eles remuneram os alunos a partir do 2º ano. Que lindo, já integra. Então, eles estão fazendo uma transformação no Brasil de unir o ambiente, né, da academia, que ele é muito isolado. Com o privado. Sim, totalmente isolado, né? Que é uma deficiência no Brasil. Que é uma deficiência com viés empreendedor. Sim. Então, eles ensinam empreendedorismo a partir do 2º ano. Pegando as dores do mercado em tempo real. E aí, no 2º ano ele já começa a fazer o relacionamento com o mercado. E isso é maravilhoso. Então, o objetivo de AI Brasil Experience, a gente vai trazer 200 pessoas lá da CEA. Que são da CEA. Tem os também do Axit. Axit é uma outra que faz... Eles cresceram tanto nessa parte de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela permeia muitas coisas. Robótica, por isso que a gente tem o robô aqui. Porque através desse poder computacional, a gente consegue, com um chip, fazer todos os movimentos aqui. Certo. Então, é através desse poder computacional que você consegue ver a visão computacional. Então, o robô é a próxima uso da inteligência. Por isso que a gente vai ter um campeonato de humanoides configurados pelas universidades, fazer uma liga de uma paixão nacional, que é o futebol, no evento. Que legal. Então, essa é a experiência, porque a gente já é, como nação, esse amor pro futebol. Então, a gente quer trazer criança. Porque a criança, ela tem... Todo mundo tem a criança dentro da gente. Criare, né? Da criatividade. Né? E aí a gente gera aquela energia que só a criança tem. E nós vamos ter a parte lúdica. A parte lúdica. Da parte da tecnologia, já colocando na base da pré-formação espiritual e mental da criança. Que mais a parte lúdica ela é muito legal e ela que vai alimentar. Agora, tem algum caso real, né, do CEA ou do Axit que vai estar no palco lá do AI Brasil? A CEA vai ser a grande vedete, porque a gente quer justamente um dos objetivos, lembra daquela espírito de assim, que a gente não pode, que a gente sempre admira os americanos? Sim. A gente tem muitos talentos brasileiros que fazem uma grande diferença nas Big Tech. E a gente nem pode dar palco para eles porque eles estão super protegidos, porque aquilo lá é ouro. Então a gente quer trazer essa diáspora desses talentos brasileiros para o Brasil para que eles consigam empreender. E a IA é uma grande oportunidade para que a gente faça a transformação. Porta de entrada. Trazer esses talentos, então a gente vai dar palco para esses talentos. O que é? A gente vai montar um estádio dentro, é uma arena. Legal. E a gente quer fazer, dar o primeiro, mostrar o que a CEA fez. Então, um case da CEA. A CEA tem uma startup que é a Cilia, e olha que fantástico, eles, ao tirar foto do carro batido, eles fazem todo o orçamento de quanto vai custar. Você já imaginou a sofisticação de uma foto de um carro batido, você saber qual que é o impacto daquela batida? Esse é um problema muito... Você vai acelerar o processo, você vai evitar fraude. Eles estão em todas as seguradoras, menos uma grande aí que começa com uma palavra de Porto, né? Até fica a dica aqui, né, para o Porto Seguro contratar a Cilia, né, que é a única que não está usando. Eu sempre falo na palestra, todas usam menos a Porto Seguro. Agora a gente e aí eles estão em 98, então você já usa a Cilia se você bater o carro. Entendi. Sim. Então ela está... Já está rodando.
Tá rodando. Parabéns. Então Tá a rodando. Cilia é um exemplo. Provavelmente eu fiz. Eles fazem as vistorias, né? As vistorias. Também. Não, a hora Eu que você já tira a usei pra foto fazer vistoria. e manda lá para a seguradora, é a Acabou. Cilia. É isso aí. É a Cilia que está por trás. Que legal. Aí tem outro case que é toda a parte de recomendação do iFood, toda a parte de recuperação de crédito do Itaú. Então, Legal. a hora que você for ver quantas pessoas a ceia já impactou, dá mais de 100 milhões de pessoas. Sensacional. Metade do Brasil. Metade do Brasil. Você fala até que é mais de quase 150. Pedro, deixa eu só fazer um adendo aqui. E você conhecia a ceia? Não. Você conhece a ceia? Eu sou bem informado, mas não conheço. Então, O que falta também, o que eu vejo aqui a gente fala muito de cultura, né? É a valorização. O brasileiro ele não investe em branding. Isso. O brasileiro, ele quer resultado a curto prazo, tá? Minha empresa é B2B, eu não preciso que conheçam. Se você vai para os Estados Unidos, a coisa mais comum que tem, e eu falo isso que eu tenho muitos clientes do segmento B2B aqui no Brasil, que são internacionais, eles investem na NASCAR, eles investem no futebol, eles investem no golfe, e aqui no Brasil eles não trabalham marca. Não tem onde pôr adesivo. Então, com marcas, na lateral não cabe adesivo. mas vem cá, com marcas B2B. Assim. Entendeu? Não é o Porque aqui B2C. no Brasil, o marqueteiro brasileiro, ele acha que tem que investir só no B2C. No B2C. As pessoas têm que conhecer tua marca, a ceia tem que ficar conhecida. Isso. Porque se ela já nós vamos fazer. impactou Nós 100 vamos milhões fazer. de pessoas, Mas é isso eu acho que importante. você tem razão. Não, nada como falar com um cara que entende. Cara de brand. Brand. É incrível. Nós, brasileiros, até um pouco da cultura, um pouco do catolicismo e tal, né, que a gente não pode aquela coisa. O empresário se esconde. O empresário aqui, se né? esconde. Ele se Tem esconde. também essa coisa do empreendedor, que o empresário é um capitalista, que tá. Isso. Essa coisa que já é arcaica. É arcaica. Você tá tirando vantagem, porque isso. a gente na ClearSale, a gente falava assim, você tá aqui para você fazer o melhor. A gente Exato, tem que cara. fazer resultado, mas o como faz toda a diferença. Exato. Então essa Exato. coisa que a gente está tirando vantagem, né, a gente tem os indicadores, a gente tem até o nome da nossa cultura UA, porque a gente sempre confiou nas pessoas e deu protagonismo para elas. Então, essa história, né, que a gente tem dentro da gente não saber vender, né? Eu não sei vender. Eu tô uma lição aqui com vocês, né? Porque eu quero fazer, vou fazer, mas eu acredito nessa parte empreendedora, vai conectando com pessoas que vai ajudar vai colaborar Com nessa visão coisa de- empreendedora. Então, E mas é o bonito. brasileiro é muito ruim de vendas. Ainda mais brand, muito mais, entendeu? Pior. Porque brand é uma coisa que O brasileiro ainda acha que brand é fazer logotipo. fazer logotipo. Você Eu entendeu? acho que a gente pode fazer uma analogia aqui, vamos lá. O Brasil, a IA vai ajudar o Brasil para deixar de ser um consumidor e virar um produtor de tecnologia. Então, é isso que o Brasil, a Experience vai estar pondo a semente para a gente mudar essa rota global? É justamente isso. Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer para ser competitivo. Pô, a gente vai conseguir construir chip? Não, porque é muito caro. A gente vai fazer o que esses caras estão gastando, que é bilhões de dólares para fazer? Não. Não. O que a gente pode fazer que é de graça? Mentes. Como é que a gente adota Mentes e brilhantes. essa jornada a gente cura o dado, por isso que a gente tem o aplicativo Conf para curar esse dado, e essa jornada de aprendizado, de como é que a gente tira, então, vamos pensar em empreendedorismo. Empreendedorismo é quanto mais difícil, como é que do limão se faz a limonada. Sim, sim, Se a gente tem pessoas que são ignorantes, sim. então a gente tem um patrimônio aqui maravilhoso para Maravilhoso. empreender. E aí a gente pega a IA e tira essas pessoas daqui e traz para cá. Isso é uma expertise que só a gente pode fazer. Entendeu? Então, se a gente adota a IA mais rapidamente, a gente vai descobrindo coisas nessa trajetória maravilhosas. A gente vai impactando as pessoas, vai conectando, vai dando aquele uá. Sim. E aí o empreendedorismo vai aflorar, eu posso, vai gerar aquela confiança. Aí, e a gente está usando todas as LM de graça. Sim. Sim. Porque, Sim. putz, a versão gratuita já é muito poderosa. Sim. Muito. Entendeu? Então, como é que a gente mostra isso para as pessoas? Por isso que nosso tag along lá da AI Brasil, vamos encher estádios. Porque a gente põe as pessoas a encher estádio, vai impactar, ensinar as pessoas como é que educa melhor o filho, como é que as pessoas... Perfeito. Então, essa parte, né, que é da escassez que a gente tem de educação,
A gente não tem mais tempo de educar. A gente tem que pegar essas pessoas e fazer um Transformar. salto quântico. O seu evento, no seu propósito, a gente tem que deixar bem claro que é um evento democrático, acessível, popular, ok? Não é um evento de elite, não é um evento de quem tem faculdade, é um evento para todos. A gente quer democratizar, mas a gente tem que aprender esse processo. A gente primeiro tem que pegar os líderes. certo. Então a gente Boa. tem lá os VIPs que a Sim. gente quer fazer. Você se conectou. Porque essas pessoas que têm recursos. E a gente tem que, não pode ser ingênuo. A gente tem Não, que ter sim. pessoas com propósitos, que acreditam na causa, mas também a gente tem que ter dinheiro. Legal. Entendeu? Tem que investir, tem que conectar. Então, então esse primeiro, a gente vai formatar, vai fazer um puta arena dentro, vai ter um VIP que vai estar conectado com a arena. Porque as pessoas, infelizmente, né, ou felizmente, tem esses arquétipos que, eu quero ser Perfeito. VIP. Então, vamos falar a linguagem que as pessoas se conectam. Então, vamos trazer aqui, vamos dar um atendimento. Sim. Aí, a hora que ela vem, faz o jantar, elas vão perceber, você toca elas no sentido. E aí, vai ver lá o robô, aí vai ter criança. Pá. Aí a gente vai de dentro para fora. Vai entendeu? conectando. Isso aí. E, Pedrão, agora vamos fazer o negócio. A gente está falando de tudo que eles vão ver, né? Exato. Só que é um evento para quantas mil pessoas? 12 mil. 12 mil. Quantas pessoas tem no Brasil? Puta vida, 200 mil. Então 200 milhões. Então não vai caber todo mundo lá? Não vai. Eu fiquei sabendo que tem dois loucos que resolveram montar Vai um ter uma negócio novidade lá lá. e Isso! transmitir ao vivo lá. Qual que é a Qual novidade? que é? Vocês são maravilhosos. Obrigado, gratidão. Porque Conta pra nossa turma aí. Vocês, o pessoal aqui da Conversa Cara vai ter uma conversa, vai ter um show, né? Legal. Que vai trazer clientes, vai conseguir um patrocínio. Então, patrocina a Conversa Cara, né? Dentro do podcast que eles vão fazer online. É isso né? aí. Tempo real. Nós vamos transmitir Tempo real, ao vivo. vão filmar. E o que é legal, vão trazer isso que a gente acredita muito. Trazer pessoas que foram impactadas pela IA. Sim. Então, vou trazer pessoas Sim. que são experts, né, que tem vários nomes que vocês já trouxeram, mas também vão trazer pessoas normais. Tipo o Walter. O Walter podia estar lá. Sim. Temos 1 mês e meio, vamos levar o Walter. Se o Walter não for, ele vai assistir no YouTube Isso. as entrevistas todas durante o dia, Isso. enquanto o evento abre, enquanto o evento fecha, com as melhores mentes, melhores empreendedores, melhores Isso. professores, através do Conversa Cara, lá num aquário, com uma arquibancada de pessoas, e nós estaremos lá junto com você. Então essa pergunta foi a melhor pergunta de todos, porque como é que a gente consegue Exatamente. então Levar distribuir? pras Então o pessoas. canal digital ele é importante. Então a gente está Perfeito. tendo aqui uma aula, né, com o Rodrigo aqui, que é Perfeito. expert nisso, na estratégia, marketing, como você falou, Tô a gente é muito de aprendendo brand, todos os dias. né? Todos eu os sou dias. péssimo de venda, porque... Eu não disse isso, hein? Eu disse Não, que dá mas para o que que é? melhorar. Vou te falar, você sabe que na Clear Sale, quem que era o nosso principal vendedor? Você? Não. Não? Quem era? O Quem cliente. que acha? Não. Ah, eu já sei. Quem que era? Tchan, tchan, tchan. Quem que era o nosso principal vendedor? Cara, Vamos ver. você vendia segurança para fraude. É uma coisa surreal. O hacker. Exato, é o O hacker É o era maior fraudador. vendedor. Porque Isso, é o o que que fraudador. acontecia? A gente Você viu... não precisava de marketing. Não precisava de nada. Exato. Eu não precisava de marketing, eu não precisava Exato. vender. Porque o que Não, acontecia? tudo certo. A gente, a hora que foi e pegou, assumiu mais a responsabilidade, isso foi maravilhoso, porque gerou mais confiança, Sim. gerou mais entrosamento, gerou mais controle, mais transparência. E o que acontecia? A fraude migra. Então, Aham. A o fraude fraudador migra. Foi para outro lugar. É isso. foi para outro lugar. Aí o cara Boa. que não tinha gente, Boa. Pum. pum! Quem Sensacional. que faz esse negócio? Não, mas sensacional. Entendeu? Então Sensacional. Então a gente teve uma coisa que a gente nem pensou, mas a gente estava focado naquela coisa propositiva, de fazer o melhor para o consumidor final, para os nossos clientes, né? Como é que a gente gera mais confiança? Sim, produto, né? entrega. No momento de fraude, então a gente tinha lá um negócio que a gente nunca nega automaticamente, com muito respeito humano. A gente falava, eu não vou negar uma transação. Então isso gerou uma puta confiança que, fez o que fez. Então, Bacana. Muito Muito dá pra bom, falar mais muito uma- bom. então, Ó, eu 30, 31 de outubro, hein? não vejo a hora, lá direto do Distrito Temos AMB. 40 dias, né?
Temos Contagem 40 regressiva dias, hoje. contagem regressiva hoje. Exatamente. Obrigado. E vamos estar lá com ele, com a Tati também, que Isso. super bacana. Obrigado. Tati é Vai a ser nossa muito CEO. legal. Obrigado, Acho que essa aproximação aqui com a gente, ela foi Que foi das estrelas, espetacular. né? Foi das Foi das- estrelas. Foi das estrelas. Sincronicidade. Foi das Você estrelas. estava me sim. contando aqui como é que você foi lá em casa e É, tal. não, foi E se eu te espetacular. falar, como é que a gente fez aquele jantar para as pessoas terem a visão que isso acontece? Eu não ia fazer um jantar, né? Dia 12. Eu ia começar em setembro. Mas o professor Anderson, Anderson. ele ia estar lá Conheci naquela ele. semana. A agenda só dava aquele dia. Aí eu falei, porra, então vamos fazer, porque ele está aqui. Entendi. Aí eu fui convidando as pessoas. Aí o que era? Sensacional. Era fazer dentro de casa, porque era no prédio, era para fazer para os vizinhos. Petit comitê, Petit comitê. interno. Building interno. É. Building neighborhood. Bem no neighborhood, porque são as pessoas que têm a Lógico, conexão ali e tá tal. no teu pacote. E aí, puto, o Cadre apoiou pra Isso aí. cacete. Foi isso. E tá E aí- apoiando, né? E tá apoiando. Daí apoiando. trouxe você. Que Ele falava legal. assim, pô, aí você contou que ele te mandou a mensagem Foi e tal. isso aí. Então, a hora que a gente faz a coisa Ele certa... mandou uma mensagem que eu não li, ele me insistiu, ele me ligou depois para por que Não, você e- não respondeu a Não, e mensagem? vocês foram maravilhosos, né? Porque vocês saíram de Alphaville, no Itaim, puta trânsito. Nós fomos o último a chegar. Ninguém comeu enquanto eles Cheguei não lá chegou. morrendo de vergonha. Mas não tem, mas vocês chegaram lá no momento certo. Então, Foi legal. olha. Foi Eu não muito era legal. pra ir, Sinais. eu não ia. Você não ia. Não ia conhecer ele, nem ia ficar sabendo, não estaria aqui hoje. E aí você É fez bem uma isso. pergunta, tinha lá o cara de jurídico, que é o Sim. Alê. Mas eu Lembra? gostei do pianista. Lógico, Eu lógico. gostei do Do pianista. pianista. Não, Pianista o pianista toca foi muito. top. Você lembra quem Toca tocou, muito né? o Cadre, né? Aqui, ó. Toca. Não, o Cadre também O toca. o piano era automático. O Cadre tocou o piano Era automático. muito esperto esse cara. É verdade. Era, o Cadre piano- foi tocar o piano automático. Pedrão, muito Não, eu legal. Que agradeço, eu que agradeço. Eu não vou ficar triste, porque eu sei Não. que daqui a pouco a gente vai ter outro Exato, encontro, né? A gente vai ter que exatamente. transmitir de Exatamente. dentro do Conversa Cara by AI Brasil. Vai, Brasil, Que, meu, obrigado. ficou linda a o marca, Brasil hein? inteiro, Ficou linda. A gente transmitindo não vai pra mostrar todo mundo. ainda. Todo mundo vai ter acesso democraticamente. Perfeito, Isso, perfeito. de Não vejo a hora. De graça. Ah, eu já Não tenho vejo a slogan, hora. tá? A gente- Eu já tirei o slogan aqui. É. IA para todos. E há pra todos. Acabou de sair Eu- o slogan. Eu não vejo a hora da gente estar lá dentro, que vai ser um sucesso, o evento vai ser demais Obrigado. e vai ser Obrigado pela- revolucionário. Vai ser Tá? Um revolucionário. puta E, prazer. e aí, por isso que você falou uma palavra que é bem importante, né? Dessa evolução, dessa coisa. Porque a gente precisa mostrar pro mundo como é que a gente faz. Por isso que a gente investiu bastante para ter um Perfeito. evento que tenha humanoides, Perfeito. que tenha um perfeito. túnel, que tenha interação, né? Que tenha criança, que vai... Essa, né? Área VIP, hands-on, mas... Faz falta a IA que fale português brasileiro aqui. Isso. Faz falta. Mas a CEA, ela Faz fez falta. o primeiro modelo, que vai ser um case lá, que é a Gaia. A Gaia. Que é ela que ajustou o modelo para o Google. Pra pegada brasileira. Ok. mesmo. Para fazer com a linguagem Tropicalizou, brasileira. tá ela tropicalizado. Muito legal. Entendeu? Muito E aí legal. a gente vai trazer esse case. Né? Boa. Esse Então tem conceito muita de IA coisa tem legal. que. A gente tem que fazer a IA ficar verde e amarela. É isso Eu acho aí. que E a verde e amarela é a esse gente tem uma tesão criatividade, de a gente impacto, tem um né? povo O americano muito lá bom. tá querendo fazer, Não, competindo, negócio- competindo. Bonitão, criatividade. É né? isso. Vamos colaborar e É vamos isso aí. adotar mais rapidamente. É Daí isso. que o cara vê, uau, o que esse É país isso está aí. fazendo? É isso aí. Independente de qualquer coisa. Parabéns. Parabéns Acho pra que gente, acima obrigado. de tudo você é um homem de muita coragem e isso tem que ser Não, respeitado. E, cara, e admiração. E obrigado pela oportunidade de estar com a gente aqui. Aqui. Né? Obrigado. Bom, e aí, qual foi o saldo? Puta merda, falamos demais, né? Deixa eu ver. Eu fiquei quieto, mas ele não parou de falar. Puta, não que parou. verdade, é verdade, sou eu que falo. Não tem problema. O saldo foi O positivo? saldo é o seguinte, essa cadeira, essa poltrona aqui, ela é muito forte. Ela Quem senta aqui, a gente sempre toma uma aula. Não, isso. vocês, é que eu Não, falo não, da energia. não, Eu falei não, coisa aqui que eu recebe nunca a aula. falei. Tem. E a gente transfere a aula, A porque gente transfere a aula. esse é o nosso propósito. Não, eu Eu que sempre aprendo, falei pelo muito amor de de Deus. propósito Sei, aqui, a sei, gente sei. tem que transferir Mais uma vez, essa missão aula. cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida? Conversa Essa é a carésima. minha última pergunta aqui na entrevista. E aí? Não, Qual o saldo? Positivíssimo. Missão cumprida? Positivismo. Muito bem. Bom, galera, a gente fica por aqui. Quero agradecer toda a audiência, feedbacks muito legais. Cara, a gente está realmente nas nuvens.
Já saímos da primeira para a segunda temporada, né? Boa, boa. Então já temos aí tudo alinhado. Muito legal. E imensa gratidão aqui, o Diaço, RSF, Direções, Dimeg, que são empresas ímpar. Nossa gratidão para toda a audiência, tem dado aí os feedbacks, a gente tem crescido. Já fomos para... Estamos aqui já fechando a segunda temporada, então toda essa ansiedade, né, de ser a primeira temporada ia dar certo, já deu. Exato. E vamos para a segunda. E agradecer também o Diaço, Direções, RSF, Dimeg, que são empresas de empreendedores raiz, a mesma pegada aqui de toda essa conversa e que apostaram no nosso projeto desde o começo. Acho Acreditaram que na semente. Que é empreendedorismo raiz também. empreendedorismo raiz. De Então, assim, conexão. uma imensa gratidão e muito carinho. Muito legal. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui. O próximo Conversa Cara, by AI Brasil, dessa vez eu tenho que anunciar, né? Dias 30 e 31, vamos aparecer de novo aqui junto com o nosso amigo Pedro Chiamuleira. De outubro. Valeu!